Amém. Boa noite, graça e paz. Você pode dizer amém? Você está pronto para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Eu encorajo você nessa noite, chegou na metade da conferência, expansão, a pegar o link dessa transmissão e mandar lá no grupo da sua célula, aquele que não pôde estar aqui, desafiar as pessoas. Eu quero conversar com você sobre esse tema que vai aparecer aqui na tela, prontos ou não, prontos ou não. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, de 1 a 9, abra a sua Bíblia no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, fica fácil para você que está aí, o Gênesis capítulo 12, e eu quero ler com você os versos de 1 a 9, o meu tema é, e eu queria que você repetisse assim, prontos ou não? E diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, de 1 a 9. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra, ou todas as famílias da terra serão abençoadas. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a sua descendência eu darei essa terra. Abrão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Amém? Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu quero encorajar você a orar mais uma vez, junta com duas pessoas e clama ao Senhor para que Deus fale com você. Tenho convicção que você não saiu num sábado à tarde, noite, só para marcar um cartão, mas você veio para ouvir Deus, para ouvir o Senhor. Esta casa é Betel, casa de Deus. Há uma escada que desce do céu até esse lugar, porque Deus está aqui no nosso meio. Clama a Ele, clama a Ele. Diga: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Você que está no campus online, clama aí onde você está. Diga: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz. A Bíblia diz: clama a mim e eu responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que não sabes. Clama mesmo, se humilha diante do Senhor. Assim como Abraão construiu um altar em nome do Senhor, nós fizemos isso ao chegar, adorando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, obrigado pela igreja, obrigado pelo Teu povo, obrigado por esta igreja, obrigado por essa liderança, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. É o que nós clamamos, estamos aqui para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos da igreja, abra os olhos daquele que está fechado, abra os olhos daquele que está em casa, abra os olhos, ajuda-nos a ver, ajuda-nos a enxergar. Pai, nós cremos que o Senhor está aqui, tocando, quebrando cadeias, ampliando, ó Deus, a paixão no nosso coração, e pedimos que a palavra do Senhor é a ela que nós voltamos, que ela fale conosco, que ela seja como espada, e que ela possa germinar, dando frutos que se espalhem para louvor da Tua glória. Pai, toca no coração daqueles que estão desanimados, fracos, caídos, aqueles que precisam de cura, aqueles que estão em casa agora, que não vieram porque precisam de um toque do Senhor. Os visita agora em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, querido. Aleluia. Tem um livro extraordinário, um livro muito interessante da Carol Dweck, que é uma psicóloga, uma pesquisadora, que se chama Mindset.
E nesse livro ela fala algo interessante demais, e ela categoriza as pessoas em dois grupos: pessoas tipo portas abertas, e pessoas que estão dispostas a avançar, e pessoas portas fechadas, pessoas que são fechadas a uma mentalidade talvez avessa ao crescimento. E no livro dela ela narra uma pesquisa feita com crianças, e havia lá dois tipos de crianças: crianças portas abertas, que eram crianças que estavam dispostas a aprender, crianças que têm muito medo, mas ela descobriu um terceiro grupo de crianças. Crianças que não só tinham medo do fracasso, ou talvez que queriam avançar, mas crianças que gostavam do fracasso. Você já parou para pensar nisso? Provavelmente alienígenas, ou sei lá, crianças que falavam assim: eu não só gosto do desafio, mas eu quero aprender. E quem é que tem filhos pequenos aqui? Levantem as mãos. Quem tem sabe quão difícil é prova. Eu tenho uma menina de 11, uma de 17, semana de prova é uma tensão completa, mesmo a gente falando que vocês são preparadas, são inteligentes, e ela constatou isso. E o que há de errado com essas crianças? Eu nunca encontrei alguém que falasse assim: eu gosto do fracasso, eu gosto de tentar, eu estou nem aí. Mas esse texto é um texto que começa a abrir diante de nós e falando algo sobre dois tipos de pessoas. E talvez você, e nesse auditório, você é um desses dois tipos. Ou você é um tipo de pessoa portas abertas, ou um tipo de pessoa que tem a mentalidade da porta fechada. E a gente chega nesse texto, aqui está Abraão, ou Abrão. Abraão é um tipo de homem que é o homem das portas abertas, porque a Bíblia diz que Deus fala com ele: sai da sua terra, da sua casa, e vai para a terra que eu vou mostrar. E a Bíblia diz que ele vai. A Bíblia diz que ele diz sim. A Bíblia diz que ele segue o Senhor. E a gente precisa entender que este é o primeiro chamado missionário da Bíblia, e nós estamos aqui como extensão desse chamado. Quem pode dizer amém? O chamado que Deus diz assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Através do seu descendente Jesus Cristo, todas as famílias de Curitiba serão abençoadas. E a gente não pode esquecer que nessa noite nós estamos diante do Senhor da colheita. Quem crê nisso, diga amém. Estamos diante do Senhor que nos chama, o Deus que diz algo muito poderoso. Ele diz aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peça que envie mais trabalhadores para os seus campos. Jesus está falando algo para nós aqui, você precisa guardar. Não é o povo de Curitiba que é difícil, não é o seu vizinho, não é as pessoas da sua empresa. O problema não são as pessoas, porque a palavra de Jesus, ele diz: os campos estão brancos, os campos estão prontos. O problema é que não há trabalhadores suficientes. Não há pessoas que digam sim. Não há pessoas tipo portas abertas que dizem assim: Senhor, eu vou ouvir, esteja pronto ou não, eu vou obedecer. E o nosso chamado, e eu não tenho dúvida, por isso que essa igreja tem uma conferência celular, é que tem uma visão que nos move. Quem pode dizer amém? O que nos move é uma visão. Querido irmão, em nome de Jesus, o que precisa mover você é uma visão. E que visão é essa? É a visão da grande multidão que está lá em Apocalipse capítulo 7. Uma multidão de pessoas de toda tribo, língua, raça e nação, em pé diante do Cordeiro, adorando para todo sempre. E há uma multidão de pessoas que precisam estar lá, que nós precisamos pregar, nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos dizer sim. É essa visão que nos move. Quem crê nisso? E Deus está procurando pessoas que se levantem aqui, porque Deus tem um plano para o mundo caído. Ontem eu falei, qual é o plano de Deus? A igreja. O plano de Deus são as células. O plano de Deus é que você se levante, é que você saia de uma posição de espectador para falar: eu vou frutificar. O Espírito Santo que habita em mim. Quantos são crentes nesse auditório? Digam amém. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo que habita em você, que Ele use você para frutificar onde você está. E que visão é essa que Deus deu a essa igreja? Deu para a igreja lá em Queimados, em Piracicaba, aquele que está no campus online, de ver centenas e milhares de famílias sendo transformadas pelo poder de Jesus. O viciado encontrando libertação.
Aquele que emocionalmente está ferido sendo curado, o desempregado encontrando um emprego, o divorciado restaurando o seu casamento, casais que estão feridos e a ponto de divórcio, tendo famílias restauradas e saudáveis, o coração dos filhos se convertendo aos pais, os pais aos filhos, e uma cidade transformada, glória a Deus. E uma cidade, quando ela é transformada, a fome precisa diminuir, a violência tem que diminuir. E essa é a crise que a gente tem diante de nós. O Brasil é um país quase evangélico. Há algumas expectativas de que daqui 5 anos pelo menos, a maioria do país vai ser evangélica. Quem pode dizer amém? Ou misericórdia. Porque os números aumentam, mas o Brasil não muda. Os números aumentam, mas o país não muda, a corrupção não diminui, mas a visão é disso que se trata. A gente quer ver cada casa como uma base de esperança, lá naquele lugar onde talvez falte esperança. Talvez como um ponto de luz, como um farol na sua rua, onde pessoas desesperadas encontram pão, encontram a palavra, encontram Jesus. Queremos ver cada casa se tornando essa base de esperança nessa cidade. Você crê nisso de verdade? É o que eu quero da minha célula, onde ela está. Que ela seja uma base de esperança, para que quando alguém falar, eu preciso de ajuda, elas saibam onde pode encontrar. Elas saibam que ali tem palavra de Jesus. Você já parou para ver a revolução que vai acontecer nessa cidade, se isso se tornar realidade? Quem crê nisso? Você crê nisso de verdade, meu irmão? Diga amém. As coisas no mundo que a gente não crê muito, a gente não coloca fé. A revolução não só em Curitiba, na grande Curitiba. Agora, qual é o problema? Por que nós não avançamos com maior velocidade para essa visão? Porque tem uma coisa: nós não estamos prontos. A gente olha para nós e fala, pastor, é muito bom para ser verdade, é maravilhoso, mas eu não estou pronto. Eu até quero, mas ainda eu tenho muita coisa a fazer. E todos nós queremos saber onde a gente se mete, não é verdade? Quando alguém te desafia a um ministério, talvez a um projeto, a algo, a uma célula, a gente quer saber onde a gente está se metendo. Quem concorda aqui e diga que não é verdade? Eu quero estar pronto para o desafio, eu quero estar pronto para encarar uma empresa. E quanto mais a respeito quando a gente fala de célula, não é assim na vida? Agora, prontos ou não, as pessoas que são do tipo portas abertas, elas estão sempre dispostas a dar um passo, elas estão sempre dispostas a entrar na porta, elas estão sempre dispostas a avançar. Quantos creem nisso, digam amém. Agora, querido, quando a gente tem escolhas importantes a fazer, um emprego, mudar de casa, iniciar um relacionamento, ter um bebê, todos nós queremos saber onde a gente está se metendo, mas qual é a questão? Nunca sabemos. Nunca sabemos. Como diz o Frederick Buechner, ele diz algo interessante. Muito, está aqui a foto de Curitiba, vocês vão alcançar Curitiba, diga glória a Deus. O Frederick Buechner, ele diz algo interessante que está aqui, eu estou apanhando disso. Ele diz que a chegada de Deus é sempre imprevista, penso eu, e a razão disso, em minha opinião, é que se Ele nos apresentasse alguma espécie de aviso prévio, na maioria das vezes nós sairíamos correndo antes de Ele chegar. Deus está falando, tem uma porta aberta, Abrão, sai da sua terra e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu sou o caminho, não um mapa, mas nós queremos um mapa, a gente quer saber os detalhes, e se soubéssemos os detalhes, provavelmente desistiríamos. Manda outro. Eu não quero passar por essas coisas. Isso é verdade. Por exemplo, quando a minha primeira filha nasceu, eu me lembro muito bem, a gente tinha os medos os mais variados e absurdos. Quem aqui teve bebezinho aqui nos últimos 1 ano? Quem tem um bebê, primeiro bebê, teve um filho lá atrás? E eu sei que é assim, pai de primeira viagem, vocês vão falar que não, você vai no berço para ver se o bebê está respirando, é ou não é? Quem já fez isso aqui? A gente tem medo. Eu tinha medo de derrubar a minha bebê na cama, eu tinha medo de rolar em cima dela, eu tinha medo dela engasgar, mas prontos ou não, nós entramos na paternidade. Prontos ou não, os bebês vão chegar. Prontos ou não, nós casamos. Prontos ou não, porque há toda uma síndrome envolvendo um medo, que é a incapacidade de se lançar. As pessoas têm medo de se lançar para alcançar a independência econômica, liderar, avançar. Eu não sei quais são os seus medos, por uma razão. A gente diz assim, eu não estou pronto. Você pode dizer assim, eu não estou pronto? Eu não estou pronto. Eu não estou pronto para esse monte de coisa. Agora eu quero falar uma coisa para você. A vida, as oportunidades, os relacionamentos, mais tarde a velhice.
E a morte que vai chegar para todo mundo, todos esses eventos chegam e dizem assim para a gente: quer você esteja pronto ou não, eu vou chegar. Quer esteja pronto ou não, a vida vai andar. E eu quero dizer para você que o critério básico, sentir-se pronto, não é o critério básico para definir o lugar onde você vai. Sentir-se pronto, dizer, eu preciso estar pronto para ter um filho, eu preciso estar pronto. Não, Deus está falando para nós nessa noite: eis aí, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Diga amém. Eis aí, eu coloquei não um roteiro acabado, mas uma oportunidade. Querido, em nome de Jesus, Deus está falando: eu estou dando a vocês, Igreja Batista da Alameda, uma oportunidade, um chamado nessa noite. Eu estou dando uma grande oportunidade. Diga sim, não é um trailer do que vai acontecer, só dá para entrar nisso através da fé. E é isso que acontece com esse Abrão. Ele recebe um chamado do Senhor, ele não sabia a terra, ele não era nem um pouco capaz, não havia Bíblia, não havia YouTube, não havia seminários, mas ele simplesmente obedece. E aqui eu quero deixar algumas lições para nós nessa noite, algumas lições sobre estar pronto ou não. Em primeiro lugar, estou apanhando disso aqui, estejamos prontos ou não, Ele nos chama. Vamos falar isso juntos? Estejamos, fale mais uma vez com convicção. Ele nos chama, quer estejamos prontos ou não. Porque o sentir-se pronto, como eu já falei na introdução dessa mensagem, é algo superestimado nas igrejas. Superestimado. E é óbvio, aqui eu não estou falando que você não tem que buscar preparação. Se eu preciso fazer uma cirurgia, eu vou procurar o cirurgião que é preparado. Eu não vou naquele que é iniciante. Se você soubesse que tem um piloto que tem 10 horas de voo e o que tem 10.000 horas, com quem que você embarca, se você pudesse escolher? Sem dúvida nenhuma, o mais preparado. Mas agora, olha aqui para mim. Quando se trata do reino de Deus, Deus está em busca de obediência. Deus está buscando pessoas, porque quando o Senhor levou Israel para a terra prometida, havia um povo que antes de abrir o Jordão, Ele falou: pisa nas águas, pise nas águas. Agora, se aquele povo estivesse preparando, será que nós estamos prontos para entrar do outro lado? Será que é a hora? Será que o mar vai abrir? Certamente eles estariam aguardando e parados na margem do rio. A fé cresce quando alguém ouve Deus falar assim: vai, e essa pessoa diz: sim, eu vou, Senhor, em nome de Jesus. Agora, talvez a maior porta apresentada no Evangelho é aquela que está lá no final em Mateus 28. Ele falou para nós: ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a maior porta, queridos. Esse é o maior chamado. Esta é a comissão. Esta é a grande oportunidade. Jesus manda os seus discípulos para mudar o mundo. Quantos creem? E vocês leram a Bíblia. Mas tem dois problemas aqui que são sérios. Sabe qual que é o problema? Antes de eu ler essa frase aqui, eu estou apanhando demais. O problema é o seguinte: o primeiro é que depois que Jesus chega e dá a grande comissão, naquele momento eram 11 discípulos, diga 11. Só que você precisa entender que Jesus escolheu 12, 12 é o número completo, 12 é o número da perfeição, 12 simbolizava de uma maneira poderosa uma imagem das 12 redimidas e restauradas tribos de Israel, 12 é o número da integridade, da prontidão. Eles não têm pessoas suficientes, naquele momento. Eles não têm 12, contudo não é só um número insuficiente. A Bíblia diz que alguns creram e outros duvidaram. Não era só um problema de quantidade, era um problema de qualidade. Discípulos incrédulos, discípulos complicados. E agora sim, o Dale Brunner ele diz algo: o número 11 é manco, não é perfeito como 12. A igreja que Jesus manda para o mundo é onzeada, imperfeita e infalível. É uma igreja talvez manca, anêmica e capenga. É um povo que tem medo. Agora olha aqui para mim, querido. A palavra de Deus está dizendo que esse é o grupo que Jesus escolheu para mudar o mundo. Ele não falou assim: ó, estejam prontos, arrumem o número 12. Se preparem, não duvidem, consigam fé suficiente. Não, não, não. Simplesmente ele diz: vão. E eles foram para mudar o mundo, louvado seja Deus. Jesus está falando para eles e é para nós: enquanto vocês estiverem cuidando da obediência e ouvirem a minha voz e entrarem na porta aberta, eu estou enviando vocês, quer vocês estejam prontos ou não, quer vocês achem-se prontos ou não. E querido, na Bíblia é assim. Se você que conhece a Bíblia, aqui dificilmente alguém estava pronto. Alguém falava: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Vamos lembrar, Moisés
quando ele é chamado, eu nunca tive facilidade para falar, não consigo nem falar bem. Gideão, como é que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante, eu sou o menor. Abraão, você viu a história, pode um homem de 100 anos gerar um filho? Jeremias, soberano Senhor, eu sou jovem. Isaías, ai de mim. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não estavam prontas. Pessoas que não estavam prontas, pessoas, presta atenção, confusas, fracas, velhas, jovem demais, pecador demais. E Jesus, ele fala para os discípulos: prontos ou não, eu estou chamando vocês. Prontos ou não, eu estou estendendo. Porque enquanto você não for, você não vai estar pronto. Enquanto você não estiver disposto de falar assim: Jesus, eu não estou pronto, mas eis-me aqui. Eu não estou pronto, mas eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. E Jesus faz isso. Ele fala assim, vá, você pode não estar pronto, mas tem algo determinante: eu estou com você até o final dos séculos. Eu não estou pronto para abrir célula, mas Jesus está falando: eu estou com você. Eu não estou pronto para começar o ministério que o Senhor falou. Jesus está falando: eu estou com vocês. Amém? Levou os discípulos para o alto da montanha, não em número suficiente, não com fé suficiente, mas o que importa não é se eles estavam prontos, mas Ele está pronto, e você e eu nunca sabemos quando Ele está pronto. Por isso Ele fala: eis aí, eu vos envio para alcançar Curitiba para Jesus. Sabe qual que é a segunda lição que a gente precisa entender? É que prontos ou não, não seja parado pela incerteza. Fala aí para quem está do seu lado: não seja parado pela incerteza. Sabe o que é poderoso nesse texto? A Bíblia diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Querido, Canaã era tudo que alguém não gostaria de ir. Ur dos caldeus era talvez o suprassumo da tecnologia da época. E ali ele estava estabelecido. É mais ou menos Deus falar: saia de Curitiba e vai lá para o sertão do sei lá onde. Saia daqui e vá para lá, deixe o seu conforto. E sabe o que é interessante? Ninguém que estivesse em busca de oportunidades iria para Canaã. Ninguém que estivesse em busca de oportunidades maiores, de relevância, talvez de expressão, iria para Canaã. Mas eu quero falar uma coisa para você: as portas abertas que Deus abre, meu irmão, minha irmã, jovem que está aqui, nem sempre são óbvias. A oportunidade de Deus usar você poderosamente não são óbvias. São portas que a gente fala: mas por que Deus quer que eu saia daqui? Deus colocou diante de Abraão uma porta aberta, um novo nome, uma nova identidade, uma nova fé, um novo propósito. E ele disse sim, pronto ou não, louvado seja Deus. Diga amém, meu irmão. O Deus das portas abertas convida você, e me convida, a abandonar o nosso desejo de fazer o nosso nome famoso, de construir uma dignidade. Dignidade não é construída, ela é conferida. Dignidade não é algo que eu falo: eu fui lá, a gente estava falando hoje de pregadores famosos, tem gente de Deus, tem gente que é através do marketing, mas existem pessoas que são anônimas na terra, que são aplaudidos nos céus. E é uma multidão que a gente segue, que a gente fala: nesse eu pago para ir ouvir ele falar. Mas que Deus, e talvez naquele dia o Senhor falar: eu nunca vos conheci, eu não conheci vocês. Eu conheço a Dona Maria, que fez a diferença na célula lá na igreja da Alameda, que ganhou uma multidão por Jesus. Eu conheço o seu José, que talvez era alguém que não tinha nem seguidores do Instagram, mas através da intercessão dele, células foram multiplicadas, pessoas foram salvas. Então, prontos ou não, não seja parado pela incerteza. Sabe qual que é a terceira lição? É essa: prontos ou não, saiba que Deus te abençoou para abençoar. Aleluia! Eu queria que você falasse de novo para o irmão que está do seu lado aqui: sabadão, não está tão frio em Curitiba, glória a Deus por isso, desce não. Fala assim: Deus te chamou para abençoar pessoas. Aleluia! Olha só o que diz os versículos 2 e 3. Farei de você, Abrão, uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção. A outra versão diz: sê tu uma bênção. Eu escolhi você para abençoar pessoas. Aonde quer que você vá, Abraão, você, meu irmão que está aqui, aonde quer que você vá, abençoe pessoas. Carregue a bênção, sê tu uma bênção lá onde você mora, no seu condomínio, no seu trabalho, em nome de Jesus. Era para você falar um amém.
Sê tu uma bênção. Agora, querido irmão, o tempo se chama hoje. Essa conferência é Deus falando para essa igreja, o tempo se chama hoje. Não perca a oportunidade que Deus está estendendo para você, estendendo para nós, porque uma das necessidades maiores que a gente tem na nossa alma, sabe qual é? É fazer a nossa vida valer a pena abençoando pessoas, e abençoar pessoas através do tipo de vida que a gente leva. Por isso não adianta você fazer tipo, não adianta talvez as pessoas acharem que você é o tipo de crente que Deus sabe quem você é no lugar secreto. Não adianta você ficar preocupado com a sua reputação. Não vou confessar um pecado, não vou procurar liderança, porque o que vão pensar de mim? Pouco importa o que os homens achem, importa o que Ele sabe e o que Ele vê. Deus quer categorizar e abençoar você, prontos ou não. Ele está dizendo, Ele te abençoou para abençoar pessoas. Por isso que a gente não pode ficar sentado. Deus não chamou o crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Deus chamou você para se levantar em nome de Jesus. Deus chamou você para espalhar, falar: eu sou sal, eu sou luz. Espírito Santo, pronto ou não, faz através de mim. Prontos ou não, não sei nem falar, mas usa-me. Prontos ou não, eu estou disposto a ouvir a tua voz. Agora, querido irmão, prontos ou não, eu quero falar uma coisa para você: persista e não desista de viver a história de Deus. Persista, não desista em nome de Jesus. Resista ao desânimo. Quantos aqui são líderes que estão aqui nessa noite? Irmão, resista ao desânimo em nome de Jesus. Porque tem uma voz de Satanás, você vai lembrar desse filme, que ele fala todo dia, na vida do crente, do líder ainda mais: pede para sair, pede para sair. É ou não é? Pede para sair. A célula não está indo bem, você é o problema, você não é suficiente, você não está pronto, você deveria abandonar, a fila anda, a igreja vai continuar, o pastor tem um monte de líder, pede para sair. Meu irmão, em nome de Jesus, resista ao desânimo e persista no meio da espera. Deus faz uma promessa a esse Abrão, que depois se transformou em Abraão, mas a sua mulher era estéril. Sara era estéril, Sara não podia ter filhos. Você já parou para pensar na loucura que é isso? A loucura é que a gente sabe o desfecho da história, mas sabe como é que eles iriam persistir? Sabe como é que você faz? Com fé, com fé. É por isso que Hebreus capítulo 11, eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos. Pela fé, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia. Aleluia! Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Porque o justo anda pela fé, meu irmão. Não tem como liderar igreja com aquilo que a gente vê, porque se você começa a andar por aquilo que você vê, você desonra a Deus. Porque como nós honramos a Deus? Andando pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E queridos, qual é a definição de fé de Hebreus capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Mas como é que a gente lidera na igreja? Primeiro, a gente não espera que Deus faça as coisas. A gente fala assim: e aí, como é que está lá na célula? Está difícil demais, o povo é difícil, o povo não vem. Fé é o que? A certeza daquilo que se O que é que você espera sobre aquilo que Deus está fazendo nessa igreja, na sua célula? E também é a prova das coisas que não se veem, mas a gente não vê. E a gente começa a falar: pastor, eu estou na célula faz 3 anos, eu não estou vendo. Amém, você está no caminho da fé, porque fé é prova daquilo que você não vê, em nome de Jesus. É olhar e dizer assim: com os olhos humanos eu não estou vendo pessoas, mas com os olhos da fé, Deus me chamou, Deus vai trazer uma multidão, Ele vai salvar, vai haver multiplicação, porque Ele é o maior interessado, pronto ou não. Eu digo sim ao Senhor, eu creio em nome de Jesus. E sabe qual que é a última lição? É essa aqui: prontos ou não, diga sim para viver tudo o que Deus tem para você. Pronto ou não? Ei, querido, você que está no campus online, você que está assistindo essa mensagem talvez durante a semana, o nosso problema é que a gente quer estar pronto. Nunca estaremos. Prontos ou não, o que Deus está esperando de todos nós que estamos aqui é dizer sim para Ele. O versículo 4 é poderoso: partiu Abrão como Deus lhe ordenara. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Partiu como Deus falou, porque sempre vai ter uma desculpa para você não dar um passo. Sempre vai ter uma desculpinha. Nós contamos histórias
Eu estava falando da área física, um desafio, e eu estou fazendo exercício, eu vou expor, Elô, não deve estar assistindo a minha mensagem. E aí a gente foi para uma academia perto de casa, e aí a minha esposa não vai porque não tem tempo, aí eu estou expondo você aqui em rede nacional. Eu falei, Elô, isso você está contando história para você. Você está contando uma história, você está acreditando na sua história, porque muitos estão dizendo, eu não tenho idade suficiente, ou sou jovem demais, ou sou velho demais. Na Bíblia, queridos, nunca a idade é um empecilho quando Deus manda você ir. Você sabe disso? Moisés tinha 80 anos quando Deus chamou ele, e ele falou, eu vou. O êxodo começou quando ele tinha 80 anos. Caleb, lembra de Caleb? Lá em Josué, capítulo 14, ele tinha 80 anos quando ele falou, ó, aquela montanha Deus me prometeu quando eu era jovem, se Deus permitir eu vou lá tirar no soco aqueles gigantes que estão lá. 80 anos para viver a promessa. Abraão tentou dizer não por ser velho. As desculpas talvez sejam outras. Esther tentou dizer que era do sexo errado. Moisés tentou dizer não por ter os dons errados. Gideão tentou dizer não por ser da tribo errado. Elias tentou dizer não por ter o inimigo errado. Jonas tentou dizer não por ter sido enviado para a cidade errada. Paulo tentou dizer não por ter a formação errada. Deus continuou dizendo para ele, sabe o que? Vai, 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 vai. E Deus continua nessa noite falando para você, vai, 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 eu envio você em nome de Jesus. Eu envio você. Eu estou enviando você. Mas pastor, eu nunca fui chamado. Pastor, eu nunca recebi um chamado. Você está falando de chamado? Eu estou aqui há anos nessa igreja, esperando receber um chamado. Eu quero falar que o chamado ecoa nas escrituras para todos nós. Todos nós fomos chamados. Por isso me lembro da grande Sophia Miller, missionária no sertão da Amazônia, quando perguntada, olha, quando foi o seu chamado? Ela disse o seguinte, eu não recebi um chamado, eu li uma ordem, ide e obedeci, glória a Deus. Eu só li que Deus me chamou. Eu só li essa palavra porque eu tenho medo, querido, de não dizer sim para Deus e não viver tudo que Ele tem para mim. Por isso que quando eu era um adolescente de 14 anos, crente em Jesus, cheio de medos, talvez sem perspectivas, num acampamento de juventude, e depois, posteriormente, numa conferência de missões, uma conferência que Deus conferiu, eu simplesmente falei, Deus, sim. Deus, eu vou, Deus me usa, porque a oração mais perigosa que a gente pode fazer nessa noite tem uma palavrinha, usa-me. Essa é a oração mais perigosa, porque Deus ouve esse tipo de oração. Quem pode dizer amém? Essa é a oração mais perigosa que alguém pode fazer. Meu irmão, eu me lembro da frase do Rick Warren, onde ele diz, Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu não quero ficar de fora, mas você deveria fazer uma oração, Deus, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo na minha igreja. Deus, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo na minha célula. Deus, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo em Curitiba. Eu não quero ficar contando histórias do que Deus está fazendo lá em outro lugar. Eu quero viver as minhas histórias com Deus, aleluia. Eu não quero trazer pastores para dar testemunho. Pastor, conta o que Deus está fazendo lá na sua igreja. Não, nós vamos viver o que Deus tem para a gente, porque é promessa dEle. Nós servimos ao mesmo Deus. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Por isso, meu irmão, cultive o viés do sim. Porque o seu sim pode mudar muita coisa. E sabe o que é interessante? Prontos ou não, Deus nos usa apesar das nossas imperfeições. Isso que a gente precisa guardar. Você não guardou nada que eu preguei, eu vou orar por você. Deus nos usa apesar de nós. Apesar de quem nós somos. Não seja paralisado porque você é pecador. Não seja paralisado. Veja só um texto extraordinário dessa mesma passagem, Romanos capítulo 4, fala que quando Deus chama, Ele muda o nome dele para Pai de multidões. Olha o que Deus narra sobre esse homem extraordinário, chamado Pai da Fé. Vamos ler juntos aqui o texto. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá, e a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele promete. Aplauda Ele por essa palavra, aleluia. Mas agora, querido, presta atenção.
Se você lê a palavra de Deus e a gente vê isso é uma verdade. Esse Abraão não era esse exemplo tão poderoso de fé que a gente fala, eu não posso crer. Ele era alguém que quando ouviu, sabe o que ele faz? Quando eles entram perto de uma outra cidade, ele mente a respeito de Sara ser sua mulher. Você lembra disso? Ele tem medo, eu tive medo, um mentiroso, ele mente. Ele é alguém que no meio da jornada e no processo da promessa, Sara fala assim, vamos cortar caminho, tem aqui Agar, e ele tem um filho com Agar. E o problemão que está do Oriente Médio é por causa de Abraão até hoje. O pai da fé. O pai da fé é imperfeito. Agora, qual é a questão que eu quero falar para você? Deus escolheu trabalhar com ele porque Abraão escolheu confiar em Deus e não nele. Ele mesmo, em meio a tudo isso, a fé dele não parece muito forte, mas a fé dele tem um fundamento que é o que Deus está falando para nós. Ele crê que Deus é grande o suficiente para o proteger e cumprir as promessas. Deus não desiste de Abraão, porque a única coisa que ele faz é o seguinte: eu não desisto de Deus, eu continuo andando, eu continuo indo. Abraão partiu como o Senhor lhe havia instruído, e Deus está falando com você, pronto ou não, diga sim ao Senhor em nome de Jesus. Querido, por isso que eu creio que a Bíblia narra, talvez, tantas dificuldades das suas personagens, ela não esconde. Abraão era fraco, pecador, mas partiu quando Deus falou vai. Abraão tinha um monte de defeito, e a história não depende da certeza e da fé plena de Abraão, mas no tamanho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Era a confiança em Deus, não a perfeição dele. Querido irmão, talvez parte da razão porque Deus permitiu a gente ver tão claramente as imperfeições dessas personagens, é porque Deus está falando assim, isso vai possibilitar você olhar e ver que você é imperfeito, mas ainda assim, você será usado por Deus se você disser sim. Você pode ser usado por Deus. Querido, tem uma música tão extraordinária do Tabernáculo do Brooklyn que diz assim: eu vou dizer sim, Senhor, eu vou dizer sim, Senhor. A sua vontade, Senhor, eu vou dizer sim. Aonde você me levar eu irei, eu vou dizer sim, Senhor. Eu direi sim, Senhor. I will, yes, Lord. Eu direi sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Diga sim em nome de Jesus. Porque o seu sim pode mudar gerações. A banda vai chegar já aqui. Querido irmão, pela misericórdia de Deus, porque uma mulher, há muitos anos atrás, eu era uma criança, lá num posto de saúde, ela ouviu a voz de Deus, ela pregou o evangelho para minha mãe. E quando ela ouviu sim ao Senhor, sabe, aquele sim daquela mulher, mudou a história da minha família. O sim da minha mãe mudou gerações. O seu sim vai mudar gerações. Quem crê nisso, diga amém. Se você falar, pastor, eu não estou pronto, o seu sim como um líder de célula, um anfitrião, pode mudar gerações e a história de centenas de famílias dessa cidade para a glória de Deus. Pessoas podem ser impactadas para todo sempre. Se você está aqui nessa noite, quantos são salvos em Jesus? Digam amém. É porque alguém falou sim para Deus. É porque alguém foi usado na sua vida. E eu fecho essa palavra dizendo algo que tudo começou, nós estamos aqui com uma oportunidade apresentada a Abraão. Vá e todos os povos da terra serão abençoados através de você. E aquele chamado continuou na época de Jesus. Fica de pé no seu lugar e se estendeu a nós. É estendido a nós nessa noite. E Jesus, ele continua falando. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Prontos ou não, eu estarei sempre com vocês, até o final dos séculos. Aleluia. Querido, eu quero falar com você e orar com você enquanto a banda vai ministrar, que Jesus está chamando nessa noite. E esse mesmo Jesus é aquele que envia, respalda e capacita. Esse mesmo Jesus é aquele que supre. Esse mesmo Jesus é aquele que vai fazer apesar de você e através de você. Mas Ele está procurando pessoas que dizem assim: eu não estou pronto, mas eu digo sim. Eu não estou pronto, mas eu quero que quando Deus fazer uma obra, todos olhem e falem: Deus fez através dele, Deus está nesse lugar, Deus está nessa célula. Lá em Piracicaba, Deus está fazendo uma obra. É só uma gota do que Deus falou comigo há anos atrás. Mas eu não tenho dúvida, e é o que tem sido. Não tem a ver com o Ricardo Capra e com a Bethesda, tem a ver com Ele. A Ele é a honra, a glória e o louvor.
E tudo aquilo que Deus está fazendo, e Ele vai fazer, eu não tenho dúvidas, vai concorrer para que as pessoas digam: não tem como ser através desse camarada, a glória pertence ao Senhor. Mas porque há pessoas dizendo sim, da mesma maneira Deus está fazendo uma obra aqui. Você crê nisso, querido? Por isso, enquanto a banda vai ministrando, eu queria desafiar você, terminando essa noite. Se você é alguém que entende que Deus está chamando você, eu não sei para quê. Talvez você fala: mas eu não quero que ninguém me coloque numa célula, mas eu não sei direito. Alguns talvez entenderam, compreenderam, mas talvez o que Deus fala para você é assim: eu não sei muito bem, eu tenho medo, mas eu quero dizer sim para Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero viver o que Deus tem. Quando a banda ministra, sai do seu lugar e vem à frente. Venha como talvez um passo de fé, para viver algo mais, para que o reino vá além. Não se preocupa com quem está do seu lado. Apenas que o Senhor falou, venha enquanto nós vamos adorar a Ele e fazer desse lugar um altar de clamor, em nome de Jesus. Vai clamando, querido, em nome de Jesus. Vamos orar. Quantos irmãos estão aqui no altar do Senhor? Talvez haja pessoas que foram tão feridas. O Senhor quer curar o teu coração, seja você no auditório ou no campus online. Talvez há pessoas que fracassaram nesse sim, foram adiante, fracassaram liderando. Deus está querendo restaurar sobre você uma nova perspectiva. Vai falando com Ele em nome de Jesus. Vai colocando a sua vida. Talvez o seu sim seja levar alguém a Jesus nesse ano de 2025. E eu sei que Deus está chamando também pastores, missionários, colocando sonhos, liberando ministérios. Vai clamando a Ele. Se ofereça ao Senhor. Começa a pedir ao Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença dizendo que prontos ou não, nós dizemos sim. Prontos ou não, nós seremos pessoas de portas abertas. Entraremos nas portas que o Senhor está abrindo diante de nós. Abra os nossos olhos. Nós repreendemos todo espírito do medo, todo espírito que leva-nos a temer os homens, temer a nossa reputação, e clama ao Senhor por um batismo do Espírito, um manifestar do Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo, uma nova unção, um liberar do Teu poder sobre essa igreja, sobre o Teu povo. Toca, Senhor, sobre o Teu povo que está no altar. Pai, é uma chama, aumenta a chama no coração deles. Senhor, há pessoas que ouviram algo tão claro, mas tão distante, tão grande, que é do tamanho do Senhor. Os capacita a continuar andando, os capacita a perseverar. Pai, eu oro agora por aqueles que o Senhor está levantando como líderes de célula, como pastores, como missionários, como pessoas que serão enviadas por essa igreja para plantar igrejas em outras nações. Há pessoas que estão sendo chamadas nessa noite, e empodera, capacita, ó Deus Todo-Poderoso. Mas Senhor, nós suplicamos a Ti e pedimos para o Senhor perdoar. Perdoa-nos a nossa falta de fé, perdoa a nossa falta de coragem, restaura-nos. E Pai, cura aqueles que foram feridos pelo fracasso. Aqueles que foram feridos talvez na igreja, foram feridos por pessoas, foram feridos ao cuidar de pessoas. Eu clamo agora, toca neles, restaura-nos, para louvor da Tua glória. Nós estamos prontos para dizer sim, mudar essa cidade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda Ele, aplauda Ele. Então vamos encerrar o nosso culto. Você pode ficar de pé. Pastor Ricardo, muito obrigado, que Deus te abençoe, abençoe sua vida, te renove, né? Vamos estar orando pela vida do pastor Ricardo também, que vai estar voltando 6 horas da manhã, que amanhã cedo ele já está lá na igreja dele também. Então vamos estar também colocando a vida dele, sua igreja, sua família diante do Senhor. Então estenda sua mão. Pai, nós te agradecemos por esse culto, obrigado porque o Senhor falou conosco aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ministrou ao nosso coração. E hoje podemos olhar com os olhos da fé. Podemos medir pela visão do Senhor com fé. E não apenas medir pelo que nós somos ou pelo que nós temos. E prontos ou não, declaramos que vamos seguir em frente e avançar no alvo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos pela vida do pastor Ricardo Capler, ó Deus. Que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor continue sustentando, continue dando visão a ele, à igreja Betesda ali em Piracicaba, que eles possam avançar naquela cidade
E como ele compartilhou, que o Senhor continue a derramar em outras cidades da região aquilo que o Senhor tem feito naquele lugar. Nós abençoamos a sua vida, a sua família e essa igreja abençoada em nome de Jesus. Obrigado por esse culto, que o Senhor guarde a cada vida aqui nesse lugar e que cada palavra gere sementes em nossos corações. Assim nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã às 10 estamos aqui novamente. Deus abençoe.